Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Vocês estão felizes com Jesus aí? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos. Quer dizer, não precisa nem abrir muito, pouquinhas folhas. Lá no início, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Um texto muito conhecido por nós, da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Todo mundo achou? Amém? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Amém? É um texto que nós conhecemos muito, né, irmãos? E antes de ir diretamente para essa mensagem, deixar esse texto aqui como plano de fundo, eu gostaria de louvar a Deus por mais uma vez poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Eu fico feliz que algumas vezes, nas outras vezes que eu já estive ministrando aqui, outras duas no domingo em especial, eu recebi um feedback positivo de algumas pessoas. Fiquei feliz com isso, né? Por outro lado, a responsabilidade aumenta e é um desafio estar aqui ministrando a palavra de Deus. Mas já faz um bom tempo, aproximadamente 12 anos, talvez até mais, que eu tive uma experiência muito interessante. Talvez eu já tenha compartilhado ela outras vezes aqui, mas eu e mais alguns jovens aqui da igreja, nós fomos convidados para ir a um programa de rádio. É o programa Madrugada com Deus, meia-noite às 2 da manhã. Tem que ser muito crente, né, para estar lá ouvindo da meia-noite às 2 da manhã o programa. E a gente foi convidado, como é da meia-noite em diante, a gente ficou um pouco mais tranquilo. Vamos lá então. Mas a ideia é que eu, o Carlos, filho do pastor Dila, e o nosso irmão Olímpio, o jovem abençoado que já está lá com o Senhor, a nossa ideia é só participar lá, pedir música, falar algumas coisinhas bem básicas lá. O pastor Theo, eu não sei onde ele está, mas ele é o homem que ia estar trazendo a palavra. Naquela época ele já se destacava nisso, né? Quem ia trazer a palavra naquela noite, durante o programa, era o pastor Theo. Então a gente chegou meia-noite, eu falei um pouco, o Carlos falou um pouco, o Olímpio falou um pouco, e o tempo foi passando, tocava uma música, tocava outra música, e o tal do pastor Theo não chegava, meia-noite 30, meia-noite 40, meia-noite 50, o rapaz do programa falou: Nando, o pastor Theo não veio. O pastor Theo, sei lá, ele está lá na casa do irmão Pedrão, na época ele namorava com a irmã Vânia. O irmão Pedrão, de certo, naquele dia resolveu fazer, ter uma conversa um pouco mais séria com ele não conseguiu vir. A palavra vai ser contigo, Nando. Falei: meu Deus, irmão, e agora? Nunca tinha pregado a palavra na igreja, quem tirar na rádio, né? Mas como, pela bondade de Deus, o meu devocional, o meu tempo a sós com Deus, ele estava tudo certinho, eu me senti capacitado. Eu falei: não, beleza, eu não sou um pregador da palavra, mas eu vou simplesmente compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E assim foi, né, pastor Dila? O pastor Dila era um dos ouvintes daquela noite. Eu ministrei a palavra lá, e ele foi o primeiro a me dar um feedback, né? Glória a Deus pela sua vida, pastor Dila. Ele disse assim: fala lá, mandou uma mensagem no celular do Carlos: diz pro Nando que foi uma bênção, só que Salomão não conduziu o povo no deserto. Eu falei isso, pastor. Então, na verdade foi só o nervosismo, né? Mas então o pastor Dila, desde aquela época, ele já me apoia, né, pastor Dila? Já puxa a orelha da gente lá. Mas desde aquele dia, então, eu recebi alguns convites do pastor, e naquele dia eu aprendi algo: nós precisamos estar preparados em todo tempo para que Deus possa nos usar. Se nós não nutrimos um relacionamento com Deus e nós não temos o que compartilhar, jamais Deus poderá nos usar. Amém, irmãos? Então é necessário que nós estejamos em dia com o nosso relacionamento com o Senhor, e é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite,
para que Deus possa de fato nos usar, para que a nossa vida seja uma vida saudável, é necessário que exista esse relacionamento, esse buscar de Deus. Então, desde aquele dia, eu não tenho dito não para os convites, sejam convites aqui para o Brasil ou para fora do Brasil. Brincadeira, irmãos, tá bom? Não tem, é só convite aqui, é só para quebrar o gelo. Quem já nos conhece sabe como é que é, só para quebrar o gelo, né, irmãos? Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E semana passada, quando estávamos aqui adorando a Deus no culto, Deus de alguma forma trazia ao meu coração a lembrança de que há 20 anos atrás, aproximadamente, eu e a minha família, nós viemos para Canoinhas. Fazem aproximadamente 20 anos que a gente veio para essa cidade. E vendo o testemunho do irmão Jefferson aqui, que estava aqui semana passada, eu me senti encorajada também, durante essa mensagem, compartilhar um pouco desse meu testemunho. E é interessante que talvez quem conhece a história da nossa família, a maior parte não conhece. Hoje eu estou aqui, moro aqui em Canoinhas, o meu pai mora em Canoinhas, o meu irmão também mora em Canoinhas, 2 dos meus irmãos moram aqui, e todos nós, pela bondade do Senhor, servimos a Deus. E na verdade, quando nós viemos para Canoinhas, nós morávamos no oeste de Santa Catarina, Ceará é o nome da cidade. O meu pai, ele teve uma transferência do trabalho, naquela época que se fazia um pouco de transferência, né, Fossati também é da Cidasc, né, foi os últimos momentos que rolou algumas transferências, e contra a vontade do meu pai, ele veio para Canoinhas. Vir para Canoinhas não era algo desejado por nós, não era algo planejado por nós, e na verdade toda a nossa família era contra isso, inclusive algumas pessoas da sociedade, tanto que antes de sair de lá, o meu pai tentou fazer um baixo-assinado, levantar um baixo-assinado, para de alguma forma tentar convencer as autoridades a não vir para Canoinhas. Veja como nós somos, né, irmãos? Muitas vezes a gente quer atrapalhar até os planos de Deus, né? E a gente tentou de todas as formas, não foi possível. No ano 99, o meu pai veio para Canoinhas. No ano 2000, todos nós viemos para cá, né, irmão Joaquim? O Joaquim deve lembrar aquele bando de moreninho, né? Entrando na igreja, 3 meninos, mais o meu pai. Eu me lembro de alguns irmãos aqui. E para nós, vir para Canoinhas foi, na verdade, uma oportunidade de um recomeço, foi um renovo. Eu creio que foi algo que nós não planejamos, mas foi algo que Deus planejou. Foi algo que foi escrito por Deus em relação à nossa história. E é interessante, irmãos, que isso pode estar acontecendo com muitos de nós. Isso pode estar acontecendo com você. Pode ser que algo que esteja acontecendo contra a sua vontade, que vá em desencontro àqueles que talvez seja o anseio do seu coração, pode estar acontecendo na sua vida. Talvez hoje você não compreenda, mas pode fazer parte de um plano de Deus, porque Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, para nós, na verdade, foi uma oportunidade, e hoje eu digo que vir para Canoinhas para o meu pai, naquela época, foi algo tão indesejado, acabou se tornando uma promoção, né? Deus, Ele muda as coisas. Foi assim com José. Foi assim com Daniel. Ele entrou na Babilônia numa condição de escravidão, mas ele saiu de lá rei, e também foi assim com José. Se nós nos tornamos sensíveis e suscetíveis ao trabalhar de Deus, Deus pode fazer coisas poderosas nas nossas vidas. E eu creio que de alguma forma foi muito especial, tem sido muito especial esse tempo aqui em Canoinhas para nós. Para mim e para os meus irmãos foi uma oportunidade real, verdadeira, da gente ter um encontro com Jesus. Nós frequentávamos igreja evangélica desde os 6 anos de idade. Eu me lembro de muita coisa que eu aprendi nesse tempo, mas eu também me lembro de uma forma muito especial. Cuidado que essa igreja teve conosco na nossa época, que nós éramos um pouco mais jovens. Eu ainda acho que eu sou jovem, mas eu era bem menos jovem. Eu era um adolescente naquela época, e quando num daqueles famosos retiros que nós íamos, né, Joaquim, com muito empenho, com muita luta para a gente conseguir alugar o ônibus, a gente chegou lá, e eu me lembro que nós estávamos naquele local de retiro de jovens, e às vezes a gente, né, a nossa igreja era bem menor naquela época, não tinham tantos meninos e tantas meninas, então a motivação muitas vezes vamos lá dar uma espiada na Terra Prometida. Até lá eu não tinha conhecido a Júlia ainda, né, essa moça bela ainda não tinha entrado na igreja, então eu estava tentando espiar em algum lugar, né, a Terra Prometida, a costela perdida, como fala a Bíblia, né? E nós íamos lá, e talvez a motivação era essa, mas eu me lembro que num determinado dia nós entramos num momento que era uma vigília. O Rob sempre conta isso, meu irmão, pastor Robson, que entrou um monte de menina na vigília, dizendo, bom,
agora já que não dá para conversar com as irmãs, vamos lá orar então, né? Vamos atrás, né? Irmãos, a gente não sabia que a partir daquele dia a nossa vida seria transformada. Não tem nada a ver com as meninas, glória a Deus, mas tem a ver com o encontro que nós tivemos com Deus. Eu, pessoalmente, eu me lembro de que parece que eu estava lá junto com os irmãos, orando e buscando a Deus. E eu entreguei a minha vida para Jesus, eu senti que era algo que eu precisava fazer naquele momento. E parece que Jesus entrou naquela sala, colocou a mão nas minhas costas e parece que tirou um fardo que eu nem sabia que existia nas minhas costas. Eu senti que algo físico aconteceu naquele momento. Foi muito especial aquela experiência, aquele toque de Deus na minha vida. E eu me lembro até hoje, e isso eu guardo essa memória no meu coração, o como esse momento foi importante nas nossas vidas. E como eu falei, aparentemente parecia algo desconexo, aparentemente vir para Canoinhas parecia algo totalmente fora de propósito, mas quando nós começamos a unir esse encontro que cada um de nós tivemos com Deus, a gente vê que essa fazia parte de um plano maior do Senhor. Eu também costumo dizer que Jesus, Ele não veio apenas para ser aquele o nosso Salvador, Ele não é apenas a porta da salvação. Você entrega a sua vida para Jesus e você está salvo, e é só isso que acontece. Viemos no culto durante o domingo, algumas vezes sentimos um arrepio, não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho. O que caminho é esse? É o caminho de volta para um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a verdade. A Bíblia diz que Jesus é a vida. Tem a ver com a vida eterna, mas tem a ver com Ele vivificar. Tem a ver com Ele tocar as nossas vidas na forma que nós vivemos. Então Jesus, Ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e eu entendo que Jesus age nas nossas vidas, nos levando para mais perto de Deus, e através da ação do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas saudáveis. E é interessante que esse trabalhar de Deus nos impulsionando, nos conduzindo a uma vida melhor, nem sempre acontece do jeito que nós planejamos. Então, é lógico que todos nós, cristãos ou não cristãos, crentes em Deus ou não crentes em Deus, queremos ter uma vida boa. É claro que, apesar de não planejarmos vir para Canoinhas, toda a nossa família sonhava com uma vida boa, com uma vida abundante, né? Então, não necessariamente Deus vai sempre agir da maneira que nós pensamos ou sonhamos. Deus pode sim estar tocando, gerando desconforto na sua vida, querido, para que Ele possa te levar a um lugar no centro da sua vontade. Pode ser que Ele esteja tocando em algo na sua vida ou permitindo que algo aconteça. No nosso caso, Deus permitiu uma mudança no trabalho. No caso de alguns, Deus pode estar permitindo uma demissão. No caso de outros, Deus pode estar, talvez um jovem, Deus pode estar permitindo o fim de um relacionamento. Naquele momento você não entende, mas na verdade faz parte de um plano maior de Deus, porque Ele tem coisas melhores para a sua vida e Ele quer te conduzir para esse lugar. Eu gosto muito de dizer, eu quero declarar isso para a sua vida nessa noite, querido. Deus, Ele não perde o controle. Nada daquilo que acontece nas nossas vidas está fora do controle de Deus. Alguns dias atrás, meu filho, ele superou algumas etapas, ele venceu alguns medos e alguns traumas que ele tinha, e como forma de presenteá-lo por aquilo, eu comprei um videogame para ele. E a gente volta e meia joga futebol, ele tem 4 anos e meio, ele é muito novinho, né? E aí a gente às vezes joga futebol, FIFA lá. Nem eu sei jogar direito, ele também não sabe, ele menos ainda, né? E às vezes eu e ele estamos jogando no mesmo time e eu falo, filho, toca pro pai. Só que ao invés de apertar o botão, qual que é o botão de toque mesmo, pesada? X, né? Ó, tô ligado. Em vez de ele apertar o X, ele aperta o quadrado, aperta o triângulo, e de repente, ao invés de ele tocar a bola para mim, ele joga a bola para fora, de repente, ao invés de tocar a bola, ele dá um carrinho, e muitas vezes ele perde o controle, por não ter tanta intimidade com aquele controle, ele acaba perdendo o controle. Mas irmãos, Deus, Ele não erra os botões da nossa vida. Deus no controle das nossas vidas, pode ter certeza, Ele não se engana. Ele não se engana. Deus, Ele não erra o passe, irmãos. Deus, Ele não erra o chute. Deus, Ele é poderoso, e o que nós realmente precisamos fazer é depositar toda a nossa confiança
em Deus. Amém, irmãos? Eu quero abrir com você mais um texto da palavra de Deus que mostra um pouco disso, que é um texto que eu sempre gosto de usar muito. Isaías capítulo 55, versículo 9, fala um pouco a respeito desse agir de Deus, que muitas vezes não vai em acordo com os nossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 9, e também Jeremias capítulo 29, versículo 11, são dois textos que têm um relato como um plano de fundo, que é a mesma história. Isaías 55, versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias capítulo 29 diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E esse texto para mim, ele vem como uma resposta a tudo aquilo que aconteceu nesse breve testemunho que eu estava dando a respeito da nossa família. Nos nossos pensamentos, nos caminhos que nós tínhamos planejado como família, aqueles caminhos pareciam caminhos de mal, não pareciam caminhos de paz. Aqueles pensamentos da parte de Deus, aquele caminho da parte de Deus que estava se cumprindo na nossa vida, parecia em desacordo com aquilo que é a nossa vontade. Mas a Bíblia diz assim: para, Fernando, para tudo. Porque se você escolheu confiar em mim como Senhor da sua vida, nem sempre os meus caminhos serão os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Mas o Senhor diz assim: mas eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós. Eu digo isso para você nessa noite. O Senhor nos diz nessa noite: eu, o Senhor, é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, a fim de lhes dar um futuro, a fim de gerar esperança no seu coração. Então, irmãos, por mais que aquilo que você idealiza na sua vida esteja muito distante, eu digo para você, se o Senhor sabe, nós podemos confiar. É interessante que, como plano de fundo dessa mensagem, aliás, como contexto desses versículos, nós vemos Deus se dirigindo a um povo que estava na Babilônia, e as promessas da parte de Deus para ele, é que eles iam voltar da Babilônia. Mas eles pensavam: Senhor, se nós vamos voltar da Babilônia, por que o Senhor permitiu que a gente veio parar aqui então? Se o teu plano é um plano de paz, por que a gente está em escravidão na Babilônia? É isso que o povo pensava: se a tua vontade é boa, perfeita e agradável, por que a gente está passando por tanta dificuldade aqui, Senhor? E o Senhor, Ele diz assim: eu olho para o coração de vocês e eu percebo a incredulidade. Por mais que vocês não acreditem que ainda eu tenho um lugar agradável para vocês, de volta em Canaã, uma terra que está a 1.500 quilômetros desse lugar que vocês hoje estão, Babilônia, eu digo que essa é a minha vontade. Esse é o meu desígnio, esse é o meu pensamento a respeito de vós. E a vontade do Senhor, para aqueles que andam em obediência e fidelidade, ela se cumpre na sua vida. Amém, irmãos? A vontade de Deus, para todos nós que andamos em obediência e fidelidade, ela vai se cumprir. E por mais que hoje possa parecer inacreditável acontecer na sua vida algo diferente, algo bom, eu digo para você que assim como foi nos dias de Israel, assim como foi com os escravos na Babilônia, que Deus permitiu e os conduziu a um lugar de vida abundante, novamente em Canaã, assim pode ser com cada um de nós. É assim que muitas vezes Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então, esses textos, essas profecias que nós vemos aqui, elas falam dessa distância que muitas vezes existe entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. E como nós como igreja acreditamos, nós acreditamos que Deus tem um lugar de plenitude, contentamento, um lugar de satisfação em Deus.
E por mais que hoje, talvez a sua fé não consiga imaginar isso, irmãos, é isso que Deus tem para você. Se você está disposto a andar em fidelidade, se eu e você estamos dispostos a cumprir algumas das coisas que nós já ouvimos nessa noite, nessa casa, eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender. E no nosso caso familiar, Canoinhas aparentemente não parecia um lugar bom. Quando a gente chegou aqui, vou falar bem a verdade, uma cidade que tinha aproximadamente 50 mil habitantes, era uma época que tinha muito pouco asfalto aqui em Canoinhas, quase todas as cidades eram de paralelepípedo, e eu, por mais que Ceará fosse uma cidade, que ela é assim, irmãos, eles dizem que é um buraco. Eles têm uma história que conta lá, que muito antigamente, teve dinossauro lá naquela região, e na cidade de Chapecó, diz que ficou o rabo do dinossauro. Então a cidade de Chapecó é um pouquinho mais plana, quem conhece. Na cidade de Concórdia, diz que é uma cidade lá perto, ficou a cabeça do dinossauro. Então, vocês imaginam como que era mais ou menos. Na cidade de Ceará, ficou o lugar onde era o ovo do dinossauro. Então, era uma cidade assim, que não tinha muita beleza, não tinha muita coisa bonita. Mas quando eu saí de lá para Canoinhas, eu estava com saudades de Ceará, porque eu achava Ceará mais belo, mais agradável, melhor do que Canoinhas. Mas isso muitas vezes acontece, nós confundimos o agir de Deus, nós confundimos aquilo que realmente é bom, nós confundimos aquilo que realmente é importante nas nossas vidas. Mas quando nós temos um encontro com Deus, isso começa a se organizar nas nossas vidas. Agora, irmãos, aonde eu quero chegar com esse trabalhar de Deus que muitas vezes foge do nosso controle, eu creio que tudo isso faz parte de um plano de Deus para nos aproximar dele. Deus, Ele não nos quer distante dele. Como o pastor Dila leu aqui no início, um texto de Miqueias. O que é que, afinal de contas, o Senhor, Ele espera de todos nós? Chamou a minha atenção essa leitura do pastor Dila de Miqueias, falando o que o Senhor espera, que nós sejamos fiéis nos nossos cultos de domingo, sejamos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Com certeza, tudo isso é importante, mas o que realmente Deus requer de cada um de nós, e o que o Senhor requer de você, lá no versículo 8 de Miqueias capítulo 6, diz, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande. Repita comigo, ande. Mais alto, ande. Ande em humildade com Deus. Deus, Ele nos chama, o convite da parte de Deus é para que nós andemos com Deus. E se o convite é para que nós andemos com Deus, não tem a ver apenas no domingo à noite, amém, irmãos? Tem a ver com dia a dia, tem a ver, ou você só anda, tem alguém aqui que só anda no domingo? Alguém? Não? O restante da semana talvez dorme, alguma coisa assim, não? Não, né, irmãos? O convite da parte de Deus, o que realmente Ele requer, pessoas que em humildade, mas andem com o Senhor. Tem a ver com envolvê-lo, permitir que Ele faça parte de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. E quando nós lemos esse relato inicial, aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 8, eu vejo que nesse exemplo, Deus, Ele não veio ao jardim para impressionar Adão e Eva. Deus criou o jardim, criou Adão e Eva, colocou-los no jardim, e Ele falou, agora eu vou mostrar para eles o quanto eu sou poderoso. Deus não chegou lá e começou a fazer isso, não. Deus colocou o homem no jardim, no Éden, e Ele na verdade tinha como propósito se comunicar com o homem, se relacionar com o homem. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que diariamente o Senhor ia até o jardim para se relacionar. Agora, eu creio que talvez um dos mais graves, uma das mais severas consequências do pecado que aconteceu lá nos dias de Adão e Eva, entendamos isso? Uma das principais consequências foi exatamente esse rompimento de relacionamento que Deus e o homem tinham. Provavelmente essa é uma das consequências mais importantes e infelizmente para o homem mais prejudiciais.
como nós lemos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam. Repita comigo: se esconderam. Se esconderam da presença de Deus, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está? Uma das perguntas que Deus faz para nós nessa noite: aonde você está? Eu não acredito que nos outros dias Deus tenha feito essa pergunta. Eu imagino que nos demais dias, antes mesmo do Senhor aparecer, Adão e Eva estavam lá aguardando o Senhor. Sabe, às vezes nós temos, né, um exemplo, pode parecer um pouco ridículo, mas às vezes alguns de nós temos um animal, e quando às vezes o meu animal lá, eu abro a porta da minha casa, ele já percebe que é eu que estou vindo, ele já vai para mais ou menos para a portinha, e ele já imagina que eu estou chegando, eu vou trazer uma comida e alguma coisa vai acontecer, então ele já ficava lá esperando. E eu imagino que Adão e Eva, diariamente eles estavam esperando, aquele momento com Deus era tão prazeroso, era tão bom na vida deles, que eles estavam todo dia esperando o Senhor. Mas naquele dia em específico, a Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. E eu vejo que essa é uma atitude que não aconteceu apenas naqueles dias, mas quando nós estamos numa condição de pecado, quando nós estamos afastados de um relacionamento com Deus, normalmente o que acontece conosco, o mais comum, é que nós nos afastemos de Deus. E aquele homem que antes desfrutava dessa presença de Deus, agora ele se escondia. Aquele homem que tinha comunhão, agora começou a fugir do seu Criador. Mas esse texto nos faz lembrar que o bom pastor, o nosso Deus, ele vem em busca da ovelha perdida. Nada daquilo que Deus faz nas nossas vidas é para nos destruir, como eu já falei. Os planos dele não são de mal, os planos dele são de paz, mas a vontade de Deus é sempre nos restaurar. Por isso que Deus vem ao encontro do homem e ele faz uma pergunta: aonde você está? Aonde você está que eu não tenho te encontrado mais naquele lugar que há um tempo atrás nós estávamos juntos, que você investia tempo, você se dedicava, você investia para estar junto comigo. O Senhor faz essa pergunta para Adão. E é interessante que a partir daquele momento algo muda em Adão. A partir desse pecado, a partir desse afastamento, algo muda dentro de Adão. E olha o que Adão diz ali na continuidade do texto, quando Deus pergunta: Adão, onde você está? Em Gênesis capítulo 3, quando Deus faz essa pergunta, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E Adão respondeu: Senhor, eu ouvi os teus passos no jardim, e eu fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Versículo 11, Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? Versículo 12 diz: disse o homem, Adão, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Eu não sei se você percebe isso, irmãos, mas algo mudou dentro de Adão. De repente, alguém que na verdade desfrutava da presença de Deus, vivia em um lugar onde tinha tudo à sua disposição, ele começa a ter um sentimento que até então ele não tinha. Qual foi esse sentimento? Medo. Começou a ter medo do Senhor. De repente Deus pergunta: o que aconteceu? O que você fez? Eu não fiz nada, Senhor. Foi essa bênção aqui que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu Eva, Senhor. Talvez ele pensou assim: se o Senhor não tivesse dado Eva, nada disso tinha acontecido. De repente ele se tornou uma pessoa que não assumia mais os seus erros, lançava nos outros a responsabilidade daquilo que estava acontecendo na sua vida. Era uma pessoa que começou a desenvolver alguns sentimentos, algumas atitudes que até então um homem que estava próximo de Deus, ele não tinha esse tipo de atitude.
E um pouco do que eu quero falar nessa noite tem a ver com o impacto, a influência que esse afastamento de Deus, ele provoca nas nossas vidas. Agora, usando como base, inclusive, aproveitando algo que o pastor Theo falou semana passada. O pastor Theo falou sobre honra, falou da importância dela, dos prejuízos da falta dela, e o quanto ela precisa fazer parte das nossas vidas. Na verdade, o pastor Theo, inclusive numa reunião que nós tivemos, ele estava propondo que honra, ele se torne algo mais do que uma atitude esporádica, que acontece uma vez por ano. Ele estava propondo que honra, na verdade, começasse a fazer parte da nossa cultura, ou seja, algo que acontece no nosso dia a dia, aliás. E uma cultura, ela se desenvolve a partir de hábitos. Hábitos que se repetem desenvolvem uma cultura. Mais uma vez, hábitos que se repetem desenvolvem uma cultura. E se nós queremos andar nesse lugar de honra, eu creio que um dos hábitos que nós precisamos cultivar é esse hábito de, como nós lemos em Miqueias, andar com o Senhor. Andar com o Senhor, com certeza, vai nos levar a um lugar onde, em primeiro lugar, nós honramos ao Senhor, honramos o nosso próximo e honramos aqueles que ainda nós nem conhecemos, aqueles que ainda nem foram alcançados por Jesus. Então, para cumprir tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós, é necessário um relacionamento. Para que a cultura da honra se torne uma realidade, nós precisamos investir nesse relacionamento com Deus. E é interessante que lá no texto que o pastor Theo usou, Provérbios capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Qual é o nosso maior bem, irmãos? Eu penso que o nosso maior bem é a nossa vida. Nada daquilo que nós podemos ter tem valor se nós não tivermos a nossa vida. Eu penso que a nossa vida é o nosso bem mais precioso. E o convite do Senhor, ele diz assim, honre ao Senhor com os teus bens. Se a nossa vida é um bem, se o nosso tempo é um bem, o convite do Senhor, ele também tem a ver com nós honrarmos ao Senhor, entregarmos ao Senhor parte da nossa vida. Deus está pedindo o nosso tempo, irmãos. Deus está pedindo a nossa dedicação. Deus está pedindo que nós possamos abrir mão de algumas coisas que aparentemente são tão importantes para investir no nosso relacionamento com Deus. E é interessante o significado da palavra honra. No hebraico, kabed, ela fala de algo pesado. Deus está dizendo assim, eu quero honra de vocês, ou seja, eu quero algo pesado. O que é algo pesado? É algo de valor. Tem a ver com oferecermos ao Senhor do nosso melhor. Essa, irmãos, é a expectativa. Honre ao Senhor com os teus bens. Honre ao Senhor com a tua vida. Honre ao Senhor com o teu melhor. E eu vejo que Deus, ele está atrás de um relacionamento, não, como eu falei, esporádico. Deus não está, Paulinha também falou um pouco disso agora, nesse momento do louvor. O que Deus, o que o Senhor espera de mim? Ela falava, o que o Senhor realmente espera de mim? Que você tenha mais tempo no meu relacionamento comigo. E essa pode parecer uma mensagem um tanto quanto repetitiva, né, irmãos? Eu até tomei o cuidado de ver alguns dos vídeos que agora nós temos no YouTube, amém, irmãos? Os vídeos das mensagens da igreja podem ser assistidos lá no YouTube. Eu estava olhando as mensagens do pastor Anderson, ele falou sobre essa doutrina, sobre nós priorizarmos o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Ele também falou sobre algumas prioridades que nós devemos estabelecer agora no início desse ano, algumas coisas que nós devemos colocar em ordem. E eu penso que por mais que essa mensagem ela seja repetitiva, irmãos, ela é imprescindível nas nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa se tornar a coisa mais importante nas nossas vidas. Tudo que acontece, tudo que está ao nosso derredor, ele precisa perder o seu valor se comparado com o tempo que nós investimos na presença de Deus. Normalmente, qual é a resposta que nós damos ao nosso tempo que nós dedicamos ao Senhor? É o tempo que dá.
é aquele tempo que é possível. Mas a palavra do Senhor não nos chama para honrar o Senhor, oferecer a Ele o melhor. Então o melhor, irmãos, não é aquilo que dá. O melhor é o melhor. O melhor é o melhor em inglês, o melhor é o melhor em espanhol, em qualquer lugar o melhor é o melhor. E todos nós entendemos o que é que o Senhor está buscando. Se nós usarmos o exemplo do nosso relacionamento conjugal, muitos irmãos que têm muito tempo no seu relacionamento, eles podem dar esse testemunho muito mais do que eu, que estou perto de completar 10 anos de casamento. Mas um relacionamento que dura, ele vai exigir muito mais do que paixão. Um relacionamento que vai durar por muito tempo, ele requer muito mais do que emoção, muito mais do que paixão. Ele requer amor verdadeiro. E amor verdadeiro, ele é expresso por atitudes, ele é expresso por investimento, ele é expresso por dedicação, ele é expresso por você priorizar a outra parte. É assim que a gente constrói um relacionamento que dura, priorizando a outra parte, dedicando a ela algo de valor, investindo no nosso tempo. Assim é um relacionamento duradouro no âmbito conjugal. Mas se nós extrapolamos isso ao nosso relacionamento com Deus, não é nada diferente, irmãos. Amém? Vocês estão felizes ainda ou não? Para ou continuo? Para ou continuo? Continua, é para vocês acordar. Tem gente aí piscando. Mas infelizmente, irmãos, hoje muitos de nós falhamos em buscar essa fonte de vida regularmente. Falhamos. É difícil colocar tudo isso em prática. E como resultado, o nosso crescimento espiritual, ele não acontece. O nosso amadurecimento também ele não acontece. E acaba, queridos, que eu acho que esse é um dos grandes prejuízos que nós como cristãos acabamos atraindo para as nossas vidas. Quando nós nos afastamos desse lugar de relacionamento com Deus, acabamos contando apenas com as nossas próprias forças para lidar com as provações, com as tentações diárias, e nós acabamos aumentando a chance de nós errarmos, de nós cairmos, de nós nos afastarmos, porque estamos distante de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Existe uma diferença muito grande em relação ao comportamento de pessoas que têm o hábito de praticar esse tempo de relacionamento com Deus, leitura da palavra de Deus. Existe essa diferença. E eu não sei se vocês viram nos últimos dias um vídeo que circulou. Eu mesmo fui um dos que fiz questão de gravar o vídeo, baixar ele lá do Instagram e compartilhar com algumas pessoas no grupo de WhatsApp. Um vídeo que fala a respeito de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Uma pesquisa que foi feita, é um vídeo em inglês, que foi feita com 40 mil pessoas. Esse vídeo apareceu no WhatsApp. Quem viu esse vídeo? Pode levantar a mão? Um vídeo com 40 mil pessoas, americanos. Pouca gente viu, né? Já vi lá, algumas pessoas viram. Bom, esse vídeo é uma conversa entre dois americanos. E a questão que estava ali era como era a interação dos americanos com a palavra de Deus. Quanto que os americanos investiam do seu tempo, no seu dia a dia, nesse local de relacionamento, de leitura, de busca da palavra de Deus. E aí, é uma pesquisa que faz parte, se eu não me engano, de uma tese de doutorado. Então ela tem todos os seus números estatísticos, então lá tem a sua significância. E os números apresentados, na verdade, são números que tinham significância, ou seja, foram números que foram encontrados na resposta de um grande número de pessoas. Então a pesquisa foi feita com 40 mil pessoas, 40 mil americanos entre 8 e 80 anos de idade. Mandy, você colocou a mensagem, pode mostrar para nós aqui. Então esse estudo do Centro de Engajamento da Bíblia foi feito com 40 mil pessoas, americanos aliás, que também são pessoas, né, irmãos? Que discriminação é essa, né?
Então, olha só os primeiros dados que eles levantaram nessa pesquisa. 9 entre 10 americanos possuem uma Bíblia. Interessante, né? Que bom. Diz que cada família de americanos tem em média 4 Bíblias. 6 entre 10 dizem que leram a Bíblia em pelo menos uma ocasião. Menos de 40% leem a Bíblia menos de uma vez por semana. Volta para cá. Qual é a intenção deles? Né? Avaliar como é que estava essa interação. Mas de repente, levando em consideração isso, o resultado da pesquisa chamou a atenção deles. Porque o que é que eles perceberam? Aparentemente, nas perguntas que foram feitas, nos resultados e nos comportamentos que as pessoas declararam através daquela pesquisa, o que ficou claro naquele momento? As pessoas que normalmente tinham relação com a palavra de Deus, ou se envolviam no seu relacionamento com Deus, uma vez por semana, isso influenciava muito pouco ou quase nada as suas vidas. Ou seja, aquela coisa de vir no domingo, ouvir a palavra, isso talvez não tinha um impacto muito grande nas suas vidas. 2 ou 3 vezes por semana, relacionamento com Deus tinha um impacto, mas muito pequeno ainda. Agora, a partir de 4 vezes, pode passar próximo. O estudo descobriu que pessoas que se envolvem com a palavra de Deus 4 ou mais vezes por semana têm uma menor probabilidade de se envolver nos comportamentos mundanos e pecaminosos. Olha que interessante isso. Pessoas que têm envolvimento com a palavra de Deus, com esse lugar de relacionamento com Deus, não apenas uma vez por semana, no mínimo 4 vezes por semana, começam a ter algum tipo de influência no seu comportamento, e essas pessoas não mais manifestam comportamentos humanos e pecaminosos. Deixa eu mostrar para você quais são esses comportamentos. Vamos lá? Que comportamentos são esses? Então, os cristãos que estão envolvidos na Escritura, na maior parte dos dias da semana, têm chances menores, mais baixas, de participar dos comportamentos abaixo citados. Primeiro, o sentimento de solidão na vida dessas pessoas cai 30%. Problemas com raiva caem 32%. Amargura nos relacionamentos, seja ele no casamento, seja eles com o filho, seja ele com os amigos ou no trabalho, diminui 40%. Alcoolismo cai 57%. Pode passar o próximo. O sentimento de estagnação ou frieza espiritual diminui 60%. Contato com a pornografia diminui 61%. Adultério cai 68%. Chance de se envolver com jogos de azar diminui 74%. Interessante ou não, irmãos? Sim ou não? Talvez a gente, mas isso aí é só uma pesquisa. Não, é uma pesquisa de um doutor com dados estatísticos. Eu tenho aqui, se alguém quiser ver a pesquisa, está em inglês. Você traduz e depois manda para mim ler melhor. Mas eu tenho o link da pesquisa, muito interessante. Agora, isso não está em nada desacordo ou desencontro com aquilo que a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela também faz essa relação de as pessoas que têm um íntimo relacionamento com Deus e com a sua palavra, quais são os frutos e as evidências desse relacionamento. Mas de repente agora nós temos em números, algo que é uma estatística americana. Tomara que isso seja só com os americanos. Amém, irmãos? Vamos orar por eles, para eles mudar, né? Vamos torcer para que isso não esteja acontecendo no Brasil. Amém, Everton? Né? Você que está da amarela aí, cor da camisa do Brasil. Vamos torcer para que essa não seja a realidade, irmãos. Mas chamou demais a minha atenção perceber qual é a influência que o afastamento de um lugar de relacionamento com Deus causa nas nossas vidas. Eu não sei se você sente, irmão, mas eu sinto. Quando eu não consigo me dedicar, todos nós conseguimos. Quando eu não priorizo o meu relacionamento com Deus, provavelmente a minha esposa sente, os meus filhos sentem, e as pessoas que estão ao meu redor também sentem a influência de nós não estarmos próximos do Senhor, porque o Senhor veio para tocar nas nossas vidas, irmãos. O Senhor veio para influenciar as nossas atitudes. Essa é a vontade de Deus, mas isso precisa acontecer no investimento diário que nós fazemos ao Senhor.
O Senhor não está procurando alguém apaixonado apenas, o Senhor está procurando alguém que o ame. O Senhor está procurando um relacionamento que dura. E eu, partindo já quase para o fim dessa mensagem, eu me lembro de uma experiência particular. Eu tinha já uns 17, 18 anos, e alguns desses sentimentos que aqui eu citei, estagnação, frieza espiritual, solidão, outros que nem estão aí, mas eu tenho certeza que fazem parte também desse rol de comportamentos, dúvida, preocupação, angústia. Talvez eu naquela época com 17, 18 anos, vivendo uma crise de angústia, eu estava muito apreensivo em relação ao meu futuro. E é lógico que eu não estava nutrindo tão bem esse meu relacionamento com Deus. E eu me sentia angustiado porque eu tinha começado a namorar, né? E eu estava partindo para o fim da faculdade. Eu sabia que no fim da faculdade eu tinha que começar a trabalhar. E eu estava preocupado, o que vai ser de mim quando terminar a faculdade, Juliano? Falei, será que eu vou achar um emprego? Em especial por gostar muito daquela de Canoinhas, que até então era uma cidade que eu não queria vir morar. Eu não me imaginava mais longe daqui. Então pensar que talvez eu tivesse que sair dessa cidade que Deus planejou e me plantou aqui, angustiava o meu coração. Falei, Deus, eu não posso afastar dessa igreja, Senhor. E só de pensar nisso, 1 ano e meio antes disso acontecer, eu, um jovem de 17 anos, estava angustiado, né? Sem conta para pagar, né, irmãos? Nada disso. Sem fralda para trocar, sem leite para comprar, não tinha nada dessas coisas, sem boleto para pagar. Eu estava angustiado e talvez entrando numa crise de angústia, de ansiedade. Mas nós, como cristãos, nós temos esse lugar de relacionamento com Deus e nós temos essa oportunidade. E eu me lembro que naqueles dias eu me voltei para o Senhor como eu jamais tinha me voltado. E eu me coloquei diante de Deus e eu às vezes chorava, irmãos, preocupado, angustiado. Será que eu vou dar conta de sustentar a minha esposa, né? Agora que eu arranjei uma namorada, Senhor, será que eu vou conseguir fazer isso? Preocupado com o meu amanhã. Naquela época eu nem tinha maturidade para entender que tudo aquilo que já tinha acontecido na trajetória da minha família. Naquela época eu não conseguia compreender o quanto o cuidado de Deus já tinha se estabelecido, e eu não precisava mais me preocupar, mas eu estava preocupado. E eu me voltei ao Senhor, e naquele dia aconteceu algo comigo, praticamente aquilo que aconteceu com o irmão Jorge no seu testemunho. Quando ele conta no seu testemunho que determinado dia, ele estava na célula, e uma palavra tocou no coração dele e trouxe libertação para ele. Foi isso, irmão Jorge? Uma palavra falada naquele dia trouxe libertação para ele. Eu me lembro que eu me sentei no meu quarto, no tempo que eu investi com o Senhor, e Deus me deu um texto, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, e nesse texto, do versículo 1 até o versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Dê ouvidos a mim, venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Venham a mim, deem ouvidos a mim, para que a sua alma viva. O Senhor também diz no texto que eu acabei de ler: por que investir tanto do seu tempo naquilo que não satisfaz? Na verdade, naqueles dias, muito do meu tempo estava envolvido em eu buscar, em correr atrás de coisas que na verdade não traziam satisfação para a minha vida. E aquela falta de satisfação, aquela falta de confiança de que Deus estava no controle da minha vida, me trazia preocupação. Então nada daquilo que eu fazia, ou nada daquilo que eu buscava, era suficiente. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Esse é um texto que ele não é entendido de uma forma literal,
mas é uma linguagem que Deus está usando para mostrar que muitas vezes, queridos, estamos buscando a satisfação, o contentamento, o preenchimento da nossa alma em coisas que não satisfazem. E aí de repente Deus fala comigo: Fernando, está na hora de você mudar a sua trajetória. Você é um jovem, você tem a vida inteira pela frente, você está vivendo uma crise de angústia, uma crise de ansiedade, e o que eu te digo nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite, eu não me lembro direito em que momento isso aconteceu, é que você deve mudar algo dentro de você, e isso tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor. Esse mesmo texto de Isaías ainda nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Fernando, busque a mim, ouça-me, porque a sua alma vai viver. E realmente, irmãos, nada tinha mudado, nada tinha acontecido. Eu não tinha recebido nenhuma proposta já: Fernando, eu estou te ligando aqui, faltou 1 ano e meio para você se formar, vou ter trabalho para você. Nada disso aconteceu. Eu nem sabia se eu ia continuar, se eu ia poder suprir ou dar condições de ter um casamento. Mas dentro de mim algo mudou. Isso tem a ver com o efeito da palavra, o poder da influência, o poder do relacionamento de Deus nas nossas vidas. Aquilo que até então me inquietava, me preocupava, deixou de acontecer. E na verdade, na continuidade desse texto de Isaías 55, a palavra de Deus tem a ver com o texto que nós lemos anteriormente, e o Senhor diz: porque os meus caminhos, eles são bem mais altos, Fernando. E o que eu vi acontecer na minha vida desde aquele dia, irmãos, é que tudo aquilo que eu imaginava, ou tudo aquilo que eu sonhava para a minha vida e carreira, começou a acontecer de uma forma diferente. Eu nunca me imaginei trabalhando aqui em Canoinhas como veterinário, apesar de desejar, como a Bíblia diz. A minha incredulidade, igual os israelitas escravos na Babilônia, não concebia eu conseguia achar uma oportunidade de emprego com uma boa remuneração em Canoinhas. De fato, eu não consegui em Canoinhas, eu consegui em Bela Vista do Toldo. Os planos do Senhor, eles são mais altos, amém, irmãos? Então Deus, Ele nos surpreende. E eu estou lá também completando praticamente 10 anos que eu estou lá. Mas eu vi isso como uma parte do resultado desse relacionamento com Deus. E eu costumo falar isso muito para os jovens, irmãos. Isso não é uma exclusividade minha, isso não é um testemunho de algo que acontece apenas comigo. Isso é algo que Deus quer fazer na vida de todos nós. Existe um cuidado de Deus que está disponível para todos. Agora a questão é: quantos estão sendo encontrados pelo Senhor naquele momento que Ele faz uma pergunta: onde você está? Quando o Senhor faz essa pergunta para você, querido: Fernando, aonde você está? Nós somos encontrados por Deus nesse lugar de relacionamento, ou nós estamos afastados desse lugar e sendo influenciados por todos aqueles comportamentos que nós acabamos de ver ali, nos sentindo talvez sozinhos, talvez nos deixando levar por alcoolismo, jogos de azar, pornografia, adultério, tantas coisas que foram citadas aqui. Talvez nós não entendemos a nossa frieza espiritual, culpamos muita gente, mas pode estar relacionado com tudo isso. Mas a palavra de Deus para mim naqueles dias foi essa: Fernando, venha a mim. Enquanto você me buscar, enquanto eu for a sua prioridade, eu for a coisa mais importante na sua vida, você pode descansar que os meus pensamentos, eles são mais altos do que os seus. Enquanto isso for prioridade, for cultura, for algo importante na sua vida, você pode descansar no meu cuidado, aleluia. E é isso que Deus tem para nós, irmãos. Jamais nós nos contentarmos com uma frieza espiritual. Nós somos uma igreja renovada, nós cremos na ação do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor, Ele vem para nos avivar, o Senhor vem para nos dar ideias. Você que é empresário, o Senhor quer gerar coisas novas dentro do seu coração. Agora, irmãos, não tente fazer isso na força do seu braço. Creia na influência do Espírito Santo dentro de você, lhe dando ideias, lhe dando sabedoria, mostrando caminhos que nem você imaginava. Talvez em nome de Jesus eu profetizo isso com a sua vida. As pessoas vão dizer: como é que você descobriu isso? Como é que você teve essa ideia, querido?
Como é que você teve essa ideia no seu negócio? As pessoas vão perguntar para você, e você vai glorificar a Deus, porque vai dizer assim, ó, esse caminho, essa ideia, quem me deu foi o Senhor. Foi o Senhor que me mostrou isso. Foi o Senhor que me apresentou essa oportunidade. Eu estava orando, eu estava lendo a palavra de Deus, e de repente algo aconteceu dentro de mim, e eu senti que essa era uma ideia, essa era uma vontade que Deus tinha para a minha vida. Então eu creio que é dessa forma, irmãos, que Deus Ele quer se relacionar com cada um de nós, influenciando as nossas vidas. Agora, eu fiz questão de colocar todos esses dados para de alguma forma causar um pouco mais de impacto em você, irmão. Porque nós ouvimos falar sobre relacionamento, sobre leitura, sobre tempo a sós com Deus. Mas até então, nem nós direito sabíamos dizer qual é o impacto disso. Nós temos os dados e os números de uma pesquisa que mostram qual é os efeitos dessa influência. E como eu falei, não que isso já não esteja na palavra de Deus muito claro para nós, mas é tempo de nós decidirmos se nós queremos viver os sonhos de Deus, ou se nós queremos de fato arregaçar as nossas mangas e viver na força do nosso braço tão somente. Eu, pela experiência que eu tenho como família, na minha experiência particular, no meu relacionamento, na nossa casa, eu vejo o agir de Deus em momentos muito pontuais da minha vida. Eu já falei isso algumas vezes, até no meio dos jovens. Eu vejo marcas, DNA do Senhor, Deus colocando uma marca. Fernando, está vendo esse filho que você não podia ter, você está tendo, vocês estão tendo, porque eu, o Senhor, é quem faço isso. Sabe aquela possibilidade, sabe aquela dificuldade, sabe aquela dificuldade financeira? Fernando, eu estou colocando aqui, ó, a minha digital, para você nunca esquecer que eu estou sobre a sua vida, que eu estou suprindo as suas necessidades. E em diversos momentos da nossa trajetória, queridos, eu falo como família, nós vemos o DNA do Senhor, Deus colocando o seu DNA para mostrar o caminho que Deus tem colocado, o caminho que Deus tem trilhado nas nossas vidas, para que nós jamais nos esqueçamos que é Deus quem está no controle, e isso Ele tem para todos nós. Eu creio que a maioria das nossas crises, irmãos, elas são resultados de um afastamento com Deus. A maior parte das crises, que muitas vezes a gente culpa o pastor, o líder da célula, às vezes a gente culpa até o Bolsonaro, ou de repente o Trump, sei lá, a gente culpa todo mundo, né, irmãos? Na verdade, elas podem ter um resultado, tem como origem o nosso relacionamento com Deus. A pesquisa também mostra, irmã, faça favor lá, que se por um lado existiam alguns comportamentos ruins que acontecem, existem outros que começam a acontecer de forma positiva. E essa pesquisa diz que as pessoas que têm essa prática de investir tempo na leitura e no relacionamento com Deus, o compartilhamento da fé aumenta 200%. O discipulado, ele aumenta 230%. E a memorização das escrituras, elas aumentam 407%. Resultado de uma pesquisa com 40 mil americanos, entre 8 e 80 anos. As pessoas que tinham mais relacionamento com Deus, compartilhavam a sua fé, porque eles tinham confiança em falar, eles tinham certeza de algo. Essas pessoas também tinham capacidade, sim, o discipulado aumentava. Eu mesmo me lembro, eu nunca me sentia capaz de cuidar de alguém. Eu falei, não, eu não tenho condição, isso aí é para a igreja, é para o pastor que vai cuidar de uma outra pessoa. Até que eu comecei a me tornar um jovem saudável, e eu me senti apto a compartilhar aquilo que eu recebia. Também o compartilhar, a memorização das escrituras aumentam significativamente na vida dessas pessoas que nutrem esse relacionamento com Deus. E para finalizar essa mensagem, eu quero chamar o Ministério do Louvor aqui. Eu queria fazer essa pergunta, queria que você se colocasse de pé nesse momento. Mais uma vez, o texto que o pastor Dila leu no início. E o que é que o Senhor requer de vocês? Ele quer que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos
humildemente com Ele. Assim como nós andamos todos os dias, o Senhor quer fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Não deve ser um comportamento esporádico, irmãos, buscar o Senhor. Isso não pode ser um comportamento que acontece uma vez por semana. Precisa fazer parte das nossas vidas. Só assim viveremos plenitude, queridos. Só assim as pessoas vão olhar para nós, membros dessa comunidade, e vão dizer: existe algo diferente, existe uma plenitude dentro daquelas pessoas que nós não conseguimos explicar. Só assim isso se tornará uma realidade, só assim nos tornaremos pessoas saudáveis, só assim nos tornaremos pessoas menos suscetíveis a esses comportamentos pecaminosos, imorais, que desagradam a Deus. Às vezes estamos tentando lutar contra tudo isso na força do nosso braço, irmãos, mas o que realmente nós precisamos é permitir que o Senhor faça parte da nossa vida e nos influencie. Quanto tempo talvez estamos sem amadurecer, tanto tempo estagnados na nossa vida espiritual, e sem saber por que isso aconteceu, e tentando arranjar culpados. Mas nessa noite o Senhor nos diz, o Senhor faz uma pergunta para nós, e nos diz: Fernando, aonde você está? Aonde você está, querido? Quando o Senhor te faz essa pergunta, e essa pergunta não é para nos condenar, essa pergunta não é para nos acusar, mas é uma pergunta do bom pastor, dizendo assim: ó, eu quero você andando do meu lado, eu quero você para que a sua vida seja influenciada pela minha natureza, e eu possa te levar a conquistas que vão além daquilo que você pode imaginar, que vão além daquilo que você pode conceber. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a responder para Deus essa pergunta que eu te fiz nessa noite. O Senhor te pergunta: aonde você está? O Senhor te pergunta nessa noite, igreja. Aonde você está? Aonde você está que eu não tenho mais sentido a tua presença? Aonde você está que eu não tenho mais ouvido a tua voz buscando a mim? Aonde você está que eu não tenho percebido mais você, o buscando e lendo e meditando na minha palavra? Mas eu estou aqui nessa noite, diz o Senhor. Eu estou aqui, eu me coloco diante de você, te dando essa oportunidade nessa noite, para você se achegar, para você assumir o compromisso de um relacionamento duradouro, de algo que permaneça, de algo que vá além, de algo que seja mais do que uma emoção, algo que seja mais do que uma emoção de um domingo à noite. É isso que o Senhor tem para nós. Eu quero que você cante essa canção, junto com o Ministério de Louvor, como uma declaração, como uma resposta sua, dizendo: Deus, eu quero me achegar mais a Ti. Vamos, igreja, erga sua voz.